O amor à doença, o terror, a revolta, a raiva e, por fim, a compaixão. A experiência assombrosa de conviver com o mal de Alzheimer, descrita no livro Lugar Escuro, é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. O Lugar Escuro, uma história de senilidade e loucura, é o primeiro livro de não-ficção na carreira de Heloísa Seixas. Com 4 romances publicados e 3 vezes finalista do Prêmio Jabuti, Heloísa confessa que nunca imaginou escrever algo no estilo. Foram os amigos que a incentivaram a transformar em livro o relato da convivência com a doença da mãe, o mal de Alzheimer. Heloísa resolveu então contar essa história, que se transformou em sua própria história e de sua família. Agora o livro foi adaptado para o teatro por ela mesma. A montagem, dirigida por André Paes Leme, tem Camila Amado, Laila Zaide e Clarice Nisquet nos papéis da mãe, da filha e da própria jornalista, tradutora e escritora Heloísa Seixas, que é a nossa convidada de hoje. Heloísa, muita gente já passou pela experiência, como você diz, assombrosa, de ter um parente tão próximo com o mal de Alzheimer. Muitos escritores também. Mas você resolveu escrever, contar essa história num livro. Por quê? Olha, eu comecei a escrever para mim mesma, né? Eu já tinha tantos livros publicados, mas não imaginava fazer uma coisa assim confessional, uma memória de uma coisa que tivesse acontecido comigo. É tão impressionante, em alguns momentos é uma convivência tão sobrenatural que eu que sempre escrevi histórias assim no limite, né, do terror, que sempre gostei assim numa região de sombras, as pessoas em volta de mim, quando eu contava as histórias que eu estava vivendo, como testemunha, né, daquela doença tão terrível, muita gente dizia para mim, você devia escrever sobre isso. Aí aquilo ficou no fundo da minha cabeça, até que um dia eu, de uma forma assim quase inexplicável, talvez catártica, como se fosse assim para botar para fora e acabar de arredondar aquela história na minha cabeça, né? A compreensão daquela história. E aí, em pouco mais de um mês, eu sentei e escrevi muito sem autocensura, porque eu tinha... Porque a gente vê, você coloca no livro essa experiência com uma franqueza extraordinária. Né? Você coloca ali sua revolta e sua raiva, inclusive, onde você foi encontrar coragem para expor assim, sentimentos assim, tão pessoais. O fato de eu estar escrevendo ali, sem ter certeza de que ia publicar, me deu uma liberdade muito grande. Mas aqui no Lugar Escuro, você acaba escrevendo uma história da sua família, uma história, sua história e a história da sua família, né? Essa escrita levou você a descobrir coisas da sua personalidade que você não sabia? Porque a verdade é que quando surge uma doença dessas, uma doença mental, desestrutura todo mundo que está em volta, né? Desestrutura toda a família. Então o Alzheimer tem essa capacidade de botar tudo de cabeça para baixo e nessa hora que bota tudo de cabeça para baixo, afloram sentimentos que ficaram escondidos a vida inteira. Então, toda a raiva que eu tinha lá no fundo, porque eu sempre achei, por exemplo, que a minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim. E o meu irmão, com 20 e poucos anos, foi embora do Brasil morar onde? No Havaí, que é o símbolo do paraíso na Terra, né? Então, eu tinha uma sensação de injustiça, né? Se ela gostava mais dele do que de mim, por que sou eu que estou aqui aguentando? Isso é natural. Esses sentimentos todos afloram. Então, eu tive muita raiva. Quando eu sentei para escrever o livro, eu tinha a sensação de que eu já tinha resolvido tudo na minha cabeça. Porque realmente houve uma trajetória, que é mostrada no livro e na peça também, da raiva para a compaixão, que é uma coisa interessante, bonita e rica. Foi uma experiência rica para mim. Agora, você fala no livro uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho, se você quiser, naturalmente, você diz que foi salva da loucura pela palavra.
Isso aí foi o seguinte, quando eu comecei a escrever, eu logo percebia, quando eu estava escrevendo Lugar Escuro, que eu não estava fazendo um livro só sobre o Alzheimer, só sobre a minha relação com a minha mãe com o Alzheimer. Porque o livro, eu tenho um jeito de contar, por essa liberdade que eu tive, que eu dei a mim mesma, de escrever descompromissadamente, eu vou puxando os assuntos. Mas aí, nessa maneira de narrar, começaram a surgir assuntos paralelos. Então, eu me dei conta, de repente, que eu estava escrevendo sobre o quê? A loucura de escrever. E escrever também é uma loucura. Eu estava falando de loucura, né? Eu estava falando de perder a razão. Então, eu comecei a falar que a minha própria experiência de começar a escrever foi uma coisa assim muito forte, muito catártica. Eu não pensava em ser escritora, eu não alimentava essa ambição, eu não tinha essa ambição. Eu era jornalista, tradutora, sempre trabalhei com a palavra, mas eu estava com quase 40 anos quando, de repente, eu senti assim, um impulso, como se as histórias estivessem me pressionando. E eu tinha a sensação física de que aquilo ia me fazer um mal físico. E eu tinha a sensação de que eu ia ou enlouquecer, ou ficar muito doente, ou morrer, se eu não escrevesse. E aí, na época, eu estava fazendo a análise, eu faço até hoje, mas estava fazendo até com uma outra analista na época, e eu me lembro que um dia eu cheguei para ela e perguntei assim, você acha que eu corro o risco de enlouquecer? Perguntei assim, meio de brincadeira, achando que ela ia dizer, não, imagina. Ela chegou para a ponta da cadeira e falou assim, agora não mais. Eu fiquei tão impressionada com isso. E o sucesso do livro com os leitores, a reação dos leitores, te surpreendeu que o livro fosse agradar tanto? Esse livro, como eu falei que ele provocou um terremoto emocional na família, né? Que teve até uma coisa boa, assim, eu e meu pai discutimos coisas que a gente nunca tinha discutido na vida, e eu e meu irmão também, pelo telefone, ele lá no Havaí, eu aqui. Mas, ao mesmo tempo, provocou também muito terremoto emocional, como eu chamo, nas pessoas. De chegarem pessoas assim, sabe, emocionadas, com lágrimas nos olhos. Eu vivi agora com a peça, cada situação. E o que fez você querer transportar o livro para a peça? Aquelas pessoas que vinham me procurar na época do livro, aquilo tinha mexido tão profundamente com elas, que eu fiquei me perguntando, puxa, isso transformado em carne e osso, o que vai fazer com as pessoas, né? Vai ser uma experiência incrível. E realmente foi. Nós fizemos essa primeira temporada, infelizmente, muito curta, né? No Sesc, em Copacabana, foram só 5 semanas. É, muito pouco A gente tempo, está né? já armando uma peça para tão reestrear. tocante, todo mundo. Eu fiquei até amiga da senhora que estava do meu lado, porque a gente saiu e não conseguiu parar de conversar sobre a peça. A cena concisa e direta para falar de um tema complexo que nos faz refletir sobre nossas próprias experiências. Desta forma, André Paes Leme concebeu o espetáculo Lugar Escuro, baseado no corajoso depoimento de Heloísa Seixas. Eu conversei com o diretor da peça, que tem Camila Amado, Clarice Nisquier e Laila Zaide no elenco. Vamos ver. Como lidar com uma doença degenerativa incurável na família? Em O Lugar Escuro, o primeiro livro de não ficção de Heloísa Seixas, a autora relata como foi conviver com o mal de Alzheimer da mãe e suas consequências nas relações familiares. O texto foi adaptado para os palcos pela própria escritora. No teatro, Maria Angélica, a mãe doente, é interpretada por Camila Amado. Clarice Nisquier faz o papel de Heloísa e Laila Zaide completa o elenco como a filha jovem que está saindo de casa para viver a vida. O diretor André Paes Leme é o responsável pela montagem do espetáculo. 7, 8, 9, 10! 7, 8, 9, 10, pelo amor de Deus! No mesmo dia que a minha filha saiu de casa, minha mãe enlouqueceu. Foi de repente, era um sábado. Mamãe enlouqueceu num sábado de manhã. André Paes Leme, como foi conceber um espetáculo baseado num relato verdadeiro em que a dona da história acompanha todo o processo? Olha, é uma dificuldade, sim.
não dá para negar que só a presença de um autor no processo de criação, muitas vezes já é um momento delicado, que você tem que saber lidar com um outro olhar, uma expectativa de um autor sobre a cena que muitas vezes você não alcança ou tem uma ideia diferente do que ele imaginava. Mas quando esse autor também é o protagonista do espetáculo, do texto que ele escreveu, ainda fica mais delicado. Eu me lembro, e por se tratar de um assunto naturalmente sensível, né? É de família. Uma situação de família. Então eu me lembro que logo no começo do ensaio eu tive uma reunião com a Heloísa, que é uma pessoa fantástica, e falava para ela assim: Heloísa, você vai me desculpar qualquer forma de falar, de citar o seu personagem durante o processo. Porque no dia a dia do trabalho você às vezes fala: pô, esse personagem é maluco. Como é que ele é louco? Mas esse personagem não pode fazer... Ai, ela é uma chata, hein? Irresponsável, ou qualquer coisa assim, né? E eu falava assim: meu Deus do céu, eu não posso falar assim com a Heloísa tá ali, era com ela. Era quase como se eu pudesse ver dentro da cabeça da minha mãe os fios soltos, chocando-se, provocando faíscas, espalhando caos. A minha mãe começava ali uma viagem sem volta, um mergulho no lugar escuro. Agora, antes eu queria te perguntar sobre o mal de Alzheimer, que não é o protagonista da peça, mas é o elemento que aciona um gatilho de muitas ações e emoções expostas ali. Você sentiu necessidade de pesquisar sobre a doença, saber mais, saber até o impacto dela em outras famílias? Olha, naturalmente a gente faz essa pesquisa, mas é uma pesquisa que vai tentar nos trazer quase que outras motivações para além da própria doença. Na verdade, como você falou, o protagonista não é a própria doença e nem é a própria personagem que está doente. É como uma filha convive com a descoberta de um amor pela mãe depois que a mãe fica doente. Ela liga 4, 5, 6 vezes sem parar, sempre aflita com alguma coisa que ela não sabe explicar o que é. Eu chego preocupada em casa, ela me recebe com 4 pedras na mão. Diz que eu tô atrasada, que eu perdi um compromisso, que eu não sei fazer nada direito. Olha, nem Madre Teresa de Calcutá. Você ri? Você ri? Agora, na montagem, você optou por uma encenação sem elementos grandiosos, né? Sem trocas de figurino, sem nada que distraísse muito a atenção do público, da plateia, para o que estava sendo dito ali, vivido, né? Por que você buscou essa encenação concisa, direta? Eu falo que é uma encenação transparente. A primeira preocupação é que tratar desses temas no palco, ou você tem uma leitura de uma estética muito realista, que você vai tentar desenvolver numa minúcia de composição dos personagens, um detalhamento, uma construção de uma casa perfeita, de uma sala de estar, uma mesa de jantar, um convívio familiar claramente definido. E eu queria tentar manter uma relação que a personagem conta uma história. Então eu falava assim: poxa, é um depoimento, é um relato. O tempo não é o linear, eu falo do passado, eu falo do futuro. Elas estão naquele mesmo espaço, mas ao mesmo tempo tem 3 monólogos quase sendo construídos. Eles acham que eu sou maluca. Mas eu não sou maluca, não. Eu sei muito bem o que está acontecendo nessa casa, tudo que está de errado aqui. Ninguém manda, ninguém obedece, ninguém tem hora para nada. Tá tudo caindo uma bagunça, tudo caindo aos pedaços, tudo. Mas eu aguento, minhas costas são largas. E as atrizes estão todas muito bem, dão conta do recado, não é? A Camila Amado, Clarice Nisquier, Laila Zaide, estão ótimas no papel. E eu diria assim, a Camila Amado, se ela transcende. Eu dediquei a vida inteira a vocês e agora vocês me tratam assim! Para, mãe, não começa. Eu sou uma velha! Vocês têm que entender, eu sou uma velha e me respeitar! Fala um pouco do trabalho delas e do jogo de cena entre as atrizes. A gente quis priorizar muito esse jogo de cena, onde as atrizes poderiam estar ao mesmo tempo testemunhando um jogo, porque em alguns momentos da peça, as atrizes... A cena está acontecendo entre 2 atrizes e a outra não está presente naquela cena. Mas nem por isso ela deixa de sair de cena. Então, ela existia quase que 2 situações, onde ela testemunhava uma cena e onde ela participava da cena. Ou dramaticamente, numa situação específica, ou narrando sobre aquela cena. Meu avô era mecânico de geladeira, realmente. Ele tinha paixão por máquinas. Ele tinha uma geringonça movida a manivela que dava choque.
Ele dizia que o choque elétrico fazia bem ao coração. Reuni os filhos todos na oficina para tomarem choque. Estava todo mundo de mão dada por ordem de idade. Nós éramos 6. Maria Eugênia, mais velha, ficava lá na ponta. Eu era a segunda. E meu pai ligava a máquina, estendia a mão e o choque passava por nós todos. Era uma gritaria danada. Eu brincava que a peça chamou Lugar Escuro. Eu falava assim, olha, a primeira coisa que a peça tem que ser é clara. A gente não pode tratar esse problema da doença como uma coisa para baixo, soturna, triste. Eu adorava quando a plateia entrava e passava os meus 20 minutos rindo. Quando chegou a minha hora de ter filho, eu também queria parto normal, sem anestesia, tudo muito natural, igual da minha mãe, porque não ia doer nada, nada. Doeu pra burro. Eu quase desmaiei de tanta dor. E ela ali do meu lado, segurando a minha mão e dizendo, não é possível, minha filha, não pode estar doendo tanto assim. No próximo bloco, Ó, o Lugar Escuro foi uma coisa única, eu acho, né? Muito especial, porque era uma história tão forte que aquilo pediu, de alguma maneira, para ser escrito. e ainda A arte, ela é mais do que um entretenimento, ela é mais do que um desvio, uma distração.